Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos, mais uma meditação da palavra, dia 7 de janeiro. Eu quero meditar com você Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade, havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Veja que Cristo está nos dando um lindo exemplo. Jesus rezava, minha gente. Jesus rezava. A palavra é, ele se entregava na oração, ele se entregava à oração. Jesus era um homem orante. Veja, se Jesus tinha necessidade de orar, e para que ele ia orar? Para estar com seu Pai, para estar na intimidade do Pai. Se Jesus tinha necessidade de orar, nós deveríamos ter muito mais. Se ele era necessitado disso, imagina nós. Nós não podemos sobreviver sem oração, nós não vamos aguentar sem oração, nós vamos virar qualquer coisa sem oração. O que é o homem sem oração? Como suportar esta vida sem oração? Como ter sabedoria na vida sem oração? Como adquirir força do alto sem oração? Filho e filha, eu e você temos necessidade de orar. E veja, necessidade de oração pessoal. Ele, porém, se retirava para lugares solitários. Ficava só ele. Só ele, Deus. É claro que nós devemos rezar uns com os outros. Nós devemos. Às vezes você reúne na sua família para rezar um terço. Às vezes você entra num terço, num rosário na internet para rezar com muitas pessoas. Às vezes você vai para a missa e lá na missa, na comunidade, está cheio com a comunidade. As orações comunitárias, elas são ótimas, são lindas, são importantes. E elas também têm um papel fundamental na nossa vida. O grupo de oração. Mas você precisa entender que eu e você temos necessidade de oração pessoal. Eu e você temos necessidade de oração solitária. Nós e Deus. Deus e eu. Então, no seu dia, você precisa ter o seu momento com Deus. E o seu momento com Deus não pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria. Só isso. Então, eu gostaria que você se avaliasse, porque todo dia você deve ter o seu momento com Deus. Frei, mas todo dia? É, todo dia. Por que não? Temos 24 horas. Por que não podemos dar dessas 24 horas algum tempo para Deus?
algum tempo sozinho, solitário. Se retire para algum lugar para orar. É importante se retirar de algum lugar. Por quê? Porque você vai ter que sair da presença das pessoas. Então, se o teu marido está no quarto, você vai sair do seu quarto para orar. Se tem gente na sala, você vai sair da sala para orar. Você vai se retirar. Você vai para uma igreja. Você vai lá para o seu quintal. Ou então, como Jesus fala, fecha a porta do teu quarto e ora, onde ninguém te vê. Filhos e filhas, esta é uma necessidade real da nossa vida. Jesus estava aqui ensinando ao homem que muitas vezes na sua vida você vai precisar se retirar para lugares solitários, e naquele lugar você se entrega à oração. Eu garanto para você, comece a fazer todos os dias isso na sua vida. Eu lhe garanto, comece a fazer isso todos os dias na sua vida. Se retirar para algum lugar e rezar solitariamente 15 minutos. E aí vai aumentando, né? 15 minutos é muito pouco. Você vai aumentando 20, você pode ir começando talvez devagar, 15, aí de repente você vai criando gosto, você vai amadurecendo, vai exercitando, de repente você está em 20, de repente você está em 30, de repente você está em 1 hora, de repente você pode ir até para 2 horas, claro, de acordo com a sua vida, com as suas circunstâncias, mas dá para fazer todo dia, e eu lhe garanto, você vai se santificando a cada dia, você vai se purificando a cada dia, como aconteceu com esse leproso, você vai se purificando das suas lepras, porque você está cheio de lepra. E o que nos purifica das nossas lepras é a oração. A oração, ela vai nos purificando das nossas lepras interiores, que são as piores que tem. Eu lhe garanto que você vai se purificando, eu lhe garanto que você vai se tornar uma pessoa mais forte, eu lhe garanto que o teu trabalho vai ser melhor, eu lhe garanto que tudo vai ser melhor se você entender que todo dia você precisa procurar um lugar solitário para estar com Deus. O ano acabou de começar, você pode começar a colocar isso em prática na sua vida. Faça do ano de 2022 um ano de oração. E quando chegar lá no final do ano, se você cumprir isso, você vai ver o crescimento que você teve na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.